Queridos irmãos e irmãs, vocês já pararam para pensar que luta, que trabalho, que corrida Deus fez ao seu encontro, em sua direção? E não estou falando de multidões, estou falando para você de maneira única. Porque Deus, Ele te ama de maneira tão profunda que Ele veio ao seu encontro, mandando o seu Filho único no seio de Maria para te salvar, para te redimir, para erguer você, para assumir a sua natureza humana e levar você para o céu, para que você tenha uma vida íntima e uma vida toda envolvida com as graças divinas. Passaríamos o dia inteiro aqui decifrando, à luz da palavra de Deus, o quanto Deus fez por mim, por você e por nós. O quanto Deus é apaixonado por nós. O que é o tempo do Natal? É o tempo de uma louca paixão de um Deus que nos ama incondicionalmente. O que é a vida espiritual? É essa busca de Deus por você. Então, meus irmãos, o Senhor veio ao nosso encontro para nos salvar e para nos conduzir para o Pai. A esta altura, nós precisamos ver se nós estamos agora indo ao encontro dele. Uma pessoa que é tocada pela graça de Deus, ela busca o Senhor. Tem duas expressões no Evangelho. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. De onde estes sábios vieram? Da Pérsia. Longe. Fazer o quê? Adorar. Se vocês penetrarem no texto do Evangelho, vocês vão dizer que estes sábios não eram sábios. Perderam tempo, caminharam demais, trouxeram ouro, incenso e mirra, vieram atrás de Jesus, de um recém-nascido, ajoelharam, o adoraram e depois voltaram para casa. Ora, que perda de tempo! Eles não tinham algo a mais a fazer? É porque, na verdade, eles foram encontrados pela graça de Deus, experimentaram a graça de Deus, e todos aqueles que experimentam a graça de Deus, que foram encontrados pela graça de Deus, não importa a distância, não importa o tempo, não importa a altura, não importa a profundidade, a pessoa busca o Senhor. A pessoa vai ao seu encontro. Obviamente vocês já perceberam que pessoas acomodadas, pessoas preguiçosas, pessoas pessimistas, pessoas egoístas nunca combinarão com o Evangelho. Nunca combinarão com a presença de Deus. Então nós precisamos ir ao encontro do Senhor. Para isso nós vamos olhar 4 realidades que nos ajudarão profundamente, que se encontram no Evangelho de hoje. A primeira realidade, a estrela. A segunda, os sábios. A terceira, o Oriente. A quarta, Jerusalém. Se vocês pegarem o Evangelho, essas 4 expressões, elas vêm fora e vão nos ajudar como ir ao encontro do Senhor. Padre, eu quero ir ao encontro do Senhor. Eu quero adorá-lo. Eu quero servi-lo. Eu quero entregar a minha vida a Ele. Como eu faço? Primeiro, você deve ser guiado pela estrela. A estrela é a graça. Quem conduz você é a graça de Deus. Nós não conduzimos nós mesmos para o Senhor. Veja como o Senhor é grande. Ele nos encontrou, Ele nos salvou, Ele nos redimiu, mas ao mesmo tempo Ele dá a graça para que eu nunca me perca no caminho, porque a graça é a única coisa que nos conduz para Jesus e é o próprio Jesus. E você já tem a graça de Deus, por isso use-a. Deixe a graça de Deus conduzir você. Deixe a graça de Deus conduzir sua casa. Deixe a graça de Deus conduzir seus pensamentos. Deixe a graça de Deus conduzir o seu coração. Você nunca vai se perder. Nunca.
A segunda coisa são os sábios ou os magos, como diz aqui na liturgia. Eu já dizia hoje pela manhã na missa, explicando quem são os magos. Os magos, na época de Jesus, tinham várias conotações. Eles poderiam ser filósofos, eles poderiam ser bruxos, feiticeiros, eles poderiam ser pessoas que viviam no deserto isolado, eram chamados de magos. Mas estes daqui não eram nem feiticeiros, nem bruxos, nem filósofos, nem pessoas isoladas. Eram pessoas sábias que buscavam a vida eterna, que olhavam para as Escrituras, para a profecia. Então, se você quiser buscar o Senhor mesmo dá a você a graça da sabedoria. Porque a pessoa que busca o Senhor, ela caminha em sabedoria, buscando a sabedoria. Ela caminha em verdade, buscando a verdade. Não é que você vai se tornar melhor do que as outras. Você vai se tornar santo, cheio da graça de Deus. A terceira realidade que nos ajuda a buscarmos o Senhor é Jerusalém. Vocês escutaram no texto. Eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém. Por que Jerusalém? Jerusalém é chamada a cidade da paz. A pessoa que busca o Senhor, ela encontra a paz. Ela encontra Jerusalém. Obviamente não estamos falando agora aqui da Jerusalém terrena, que se encontra lá em Israel, em Terra Santa. Estamos falando da Jerusalém celestial, aquela cidade quadrada com 12 portas, toda revestida de ouro e de pedras preciosas, e que não tem sol, porque o próprio Cristo é o sol daquela cidade. Então, meus irmãos, a pessoa que busca o Senhor, ela vai morar em Jerusalém, na Jerusalém celestial. Por isso que esses sábios, estes magos, caminharam da Pérsia até Jerusalém, porque eles estavam envolvidos pela graça de Deus, imbuídos da presença de Deus, eles estavam mergulhados na graça do Senhor. Então não dá mais para ficar parado. Estamos em 2025, terminando hoje, esses dias, o tempo do Natal, praticamente hoje. Não dá mais para ficarmos, digamos assim, passivos, na inércia, esperando que algo aconteça. Não, você precisa sair de si e buscar o Senhor. Buscar o Senhor na sua vida de oração, na sua confissão, na sua missa dominical, na leitura da palavra, na oração do Santo Terço, no jejum, no perdoar o próximo, etc. Buscar o Senhor. A quarta e última realidade é o Oriente. O que é o Oriente? O Oriente é o lugar do nascer do sol. No livro do Apocalipse, Jesus diz: eu sou a estrela da manhã. Jesus é a estrela da manhã. Os grandes místicos antigos dizem coisas interessantíssimas. Eles dizem: a luz foi criada no primeiro dia da semana. Está lá no livro do Gênesis. Eles dizem também, as Escrituras afirmam, no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. É por isso que nós estamos aqui no domingo também, porque o Senhor ressuscitou no domingo. Mas os místicos dizem, Jesus, nosso Senhor, nasceu numa noite de domingo. Numa noite de domingo. Porque eles dizem, Ele é a luz, como nós vimos na primeira leitura de hoje. A luz do primeiro dia da semana, a luz da ressurreição de Cristo, é naturalmente a luz daquele que nasce. E o Senhor, num dia específico, nasceu para nos ilumina. A pessoa que busca o Senhor tem um coração voltado para a luz, voltado para o Oriente, voltado para a presença de Deus. Por isso, meus irmãos, não nos demoremos mais nas nossas preguiças, nos nossos cansaços, nas nossas ideologias, nos nossos pessimismos. Não olhemos mais para nós mesmos. Olhemos para aquele que veio para nos salvar. Corramos ao seu encontro. Digamos hoje com os magos:
Onde está o Rei dos Judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Peçamos ao Senhor a graça de buscá-lo, já que Ele nos encontrou, entregarmos a nossa vida a Ele, já que Ele se entregou inteiramente a nós. Creio em Deus Pai.